Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Começa agora o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos Jorge Martins, ele que é escritor, empresário, palestrante, apresentador, comunicador, formado em neurociência, ensino infantil, técnico em transações imobiliárias e muito mais. A gente não vai falar tudo, porque senão a introdução fica muito longa. Jorge, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui no teu programa Memórias, né? E me sinto gratificado, honrado de estar aqui presente contigo e espero contribuir, trazer um pouco da minha história para vocês, da minha trajetória que começou aqui em Novo Hamburgo e atualmente eu estou residindo em Porto Alegre. E hoje nós vamos contar toda essa trajetória. Para quem não sabe, eu vou sintetizar aqui toda a informação. O Jorge, ele é autor de 6 livros. O primeiro deles, Meu Nome é Jorge, e eu já li todo ele, inclusive recomendo a você que está em casa nos assistindo. E nesse livro, Jorge, é um dos livros mais inspiradores que eu já li na minha vida. Conta a história de luta, de superação de Jorge Martins, porque, para vocês terem noção, o Jorge, o primeiro berço dele foi uma caixa de sapatos. Foi criado pela avó, perdeu a avó ainda na infância, foi morar na rua. Jorge, ninguém melhor para contar essa história do que, o próprio Jorge Martins. Conta pra gente como que foi esse início, porque desde o nascimento a luta já começou. A luta pela sobrevivência já começou. Conta pra gente como é que foi esse início. Todos que apreciam de uma certa forma a minha trajetória, né? Até porque eu fiz um caminho totalmente inverso. Eu saí de Novo Hamburgo com 12 anos e meio para Porto Alegre, fui levado para lá. E voltei aqui para Novo Hamburgo 19 anos depois. Todo mundo achava que eu tinha morrido, né? Pelo estado de beligerância que eu vivia aqui, né? E que eles me viam aqui, onde eu andava na praça, andando aqui pela Pedroada dos Filhos, pedindo comida. Mas muitos perguntam, né, que nem tu perguntaste agora, como é que tudo começou? Tudo começou porque eu não tive nenhuma família estruturada. Mal ou bem, a gente sempre tem uma família, né? Mal estruturada ou bem estruturada. Mas a minha família se resumiu tudo na minha avó. Porque, eu bem dizer, não tive infância. A minha avó morava sozinha, né, num casebre, nos eucaliptos aqui, quando tinha aqui em Hamburgo Velho. E a minha mãe era separada do meu pai estava preso e a minha mãe tinha problemas mentais, andava pela rua, às vezes não sabia onde é que ela andava. E ela andava grávida de mim. E o meu pai já dizia que não ia me aceitar. E como ela tinha contato, às vezes, com a minha avó, ia nesse casebre que a minha avó morava, a minha avó se preocupou, né, porque ela dizia que não queria aquela criança também, que ela ia abandonar, ou ela ia dar aquele filho. E foi nesse estado aí, nessa situação aí, que ela, passando assim, sentindo muitas dores, ela foi na casa, nesse casebre que a minha avó morava, e lá a minha avó viu que ela ia ter aquela criança prematuramente, porque eu sou de 7 meses, né? E a minha avó saiu desesperada atrás de uma parteira, conseguiu encontrar essa parteira que ela conhecia, que era a irmã de fé da minha avó era muito devota, e a parteira fez o parto. A minha avó pediu em nome de Deus, né, por tudo, que ela fosse lá fazer o parto. E ela fez o parto e a minha avó se chamava Elvira. Ela olhou para a minha avó e disse: a senhora reza, só um milagre, porque eu nasci, parece, com 400 gramas. E justamente por esse motivo que foi colocado dentro de uma caixa de sapatos, porque era muito pequeno. Não tinha onde me colocar, e naquele tempo as caixas eram maiores aqui, né? E ela tinha aquela caixa de sapato que ela guardava os documentos e fotos antigas dela.
E foi ali com a parteira, olhou e disse, ele cabe aqui. E aí fizeram bolinhas de jornal, algodão, os vizinhos ajudaram. E ali foi meu primeiro berço. Inclusive, ela colocava eu em cima de umas madeiras no fogo, né? Não tinha fogo, assim, abaixo das telhas, porque os ratos mordiam as minhas orelhas. Gente, vocês estão tendo noção? E, Jorge, depois da morte da sua avó, como é que foi essa ida para a rua? Olha, eu pedia por tudo que eu ficasse naquela casa que eu estava, né? Eu não queria ficar na rua. Mas tudo que eu tinha, né? Eu digo hoje nas minhas palestras, porque o homem que aglutina, ele não é apenas um homem, né? Ele é uma multidão. E eu pedia que eu queria ficar naquela casa, mas o que eu não esperava, que a minha avó viesse a falecer. Mas durante esse período aí, né, da minha nascença até os 10 anos, quer dizer, eu passei por fases também, né? Fase escolar, que foi muito traumático para mim, né? Nós vivíamos numa época do ensino tradicional, onde o foco era o professor, o foco não era o aluno, né? Ao contrário dos dias de hoje, né? Atuais. E o que acontece assim? A minha avó achava que só tinha uma salvação para mim, era estudar. Aquela criança tinha que estudar. Mas eu não vivia, bem dizer assim, com as coisas que a minha avó tinha. Eu vivia e sobrevivi me alimentando com as coisas que a minha avó ganhava, porque a minha avó também não tinha. Então eu digo que se eu estou aqui hoje, graças às pessoas que ajudaram a minha avó e me ajudaram também, né? Porque tinha amas de leite que iam lá dar de mamar, porque minha mãe não aparecia lá de 15, 20 dias, né? Depois ela saía para as ruas. Então, bem dizer, minha avó foi minha mãe, meu pai, foi tudo para mim. E era tudo que eu tinha. E antes da morte dela, Jorge, como que era a relação de vocês? A nossa relação era, Nossa Senhora, né? Era tudo que tinha. A gente tinha quase um pacto, né? A gente tinha quase um pacto. E ela vivia para mim, né? Ela vivia para mim. Como ela tinha criado todos os filhos dela, e ela tinha um carinho especial por mim. Que ela dizia que eu nasci com os cabelos pretos e tal, que eu puxei a parte da família dela. Tinha muito isso, né? Mas a minha avó tinha um carinho especial por mim. E eu acho que ela me transmitiu isso aí. Foi com que fez com que eu sobrevivesse. Esse carinho, esse amor, né? Assim como na sala de aula, né? Eu sempre digo que, como professor, que a didática com amor é tudo, né? O olhar do professor. Então, como ela achava que eu só iria me salvar estudando, e ela tinha razão, né? Mas eu não pude completar todos os meus estudos, né? Eu tive que parar porque eu era maltratado na escola, foi difícil dela me matricular, porque eu andava todo urinado, eu não tinha roupa, não tinha material escolar, né? E depois de tanta insistência dela, ela conseguiu me matricular numa escola, resolveram me aceitar. E eu também tinha muita vergonha, eu não queria entrar na escola. Eu resolvi entrar na escola porque eu vi que eles estavam servindo alimento, né? Lanche, que era pão com banha, uma sopa rala também, eles davam por semana. Eu digo, eu não vou passar mais fome. Então daí eu resolvi ficar naquela escola e estudar, mas só fui até o 3º ano, porque eles brigavam comigo, eu tentava roubar a merenda dos alunos, ficava de castigo, e foi insuportável a sala de aula. Eu saí para a rua para ser um pedinte, né? E roubar pão e leite na porta dos armazéns. Jorge, você falou que urinava, né, na roupa. Sim. Você também é formado em neurociência. Sim. Isso tem alguma ligação com algum trauma? Geralmente, né, tem problema no esfíncter, né? E o problema também, os traumas que eu passei de nervosismo, medo, aquela insegurança, né, afeta o sistema nervoso e afeta o esfíncter, né? O tanto que eu fui parar de urinar com 15 anos de idade, já dormindo na Praça do Alfândega. Quando você foi morar na rua, automaticamente você saiu da escola. Não, eu saí antes. Saiu antes. A minha avó não tinha falecido ainda. Eu saí antes porque não tinha mais. Era um ambiente para mim traumático, né?
Eu apanhava, não conseguia aprender, eu ganhava o resto de borracha dos outros, o resto do caderno que os outros não queriam mais, lápis, toco de lápis, quer dizer, foi insuportável para mim. Mas assim mesmo eu consegui até o terceiro ano primário. E aprendeu a ler Sim, até o terceiro ano? aprendi a ler e a escrever, né? Meio mal, mas aprendi. Porque hoje, me perdoe se eu estiver errada, as crianças estão na quarta série e elas ainda, em algumas escolas do ensino público, não aprendem Uma escola a ler. boa, né? Já entrega o aluno no primeiro ano, ele lendo, né? E escrevendo. Né? Agora, pergunto o seguinte, Jorge, quando você soube da notícia, né, que a sua avó tinha desencarnado, para quem é espírita, para quem está em casa, qual que foi a sensação? Você já pensava, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Como eu disse, né, há pouco, era tudo que eu tinha. Eu, nas minhas palestras, eu digo, né, para os alunos, palestras para professores também, público em geral, né, que tudo que eu tinha não era um tênis de marca, não era um celular, não era uma bicicleta, não era um automóvel, não era um notebook, um tablet, tudo que eu tinha era minha avó. E eu só queria minha avó, porque a minha avó transmitia segurança. Mas quando a minha avó faleceu, eu estava junto com ela. A minha avó dormia num lastro apoiado por tijolos. Né? Então, a gente passava fome, miséria mesmo, né? Eu senti tudo que o ser humano pode passar. Porque a pior coisa que tem no ser humano é passar fome. Né? E na rua, Mas... como Jorge Martins se protegia do frio? Eu vivia doente. Mas essa parte eu não gostaria de deixar registrada, porque inclusive está em pré-produção o meu longa-metragem, e é uma parte que vai ficar, uma cena que vai ficar marcante, né? Foi a cena que a minha avó adoeceu, ela fumava, juntava bagana no chão e fumava, e eu tinha muito medo que ela fosse falecer, ela tossia muito, ela deitou numa cama e dali ela não levantou mais. E apareceu uma tia lá, que eu quase não conhecia essa tia. Vem humilde, chinelo de dedo, digo, eu sou tua tia, onde é que está a tua avó? Eu digo, a avó está ali na cama. E ela foi, começou a falar, e eu fiquei perto. Aí ela se virou para mim e disse, olha, a tua avó quer que tu faça uma promessa para ela, que tu vai ser um homem de bem, que tu não vai ser um bandido, não vai ser um criminoso. Eu, diante da minha inocência, né, eu digo, minha avó quer que eu prometa isso para ela ficar boa, né? Ela vai se levantar, vai continuar me cuidando. E naquela, eu fiz essa promessa, olhei para minha tia e digo, eu prometo que você é um homem de bem, não vou ser um bandido, não vou ser um criminoso. Naquela noite a minha avó partiu. Tu imagina, é uma cena muito forte, né? E ali eu perdi todo o meu chão, né? Todo o meu suporte. Porque eu fui proibido de ficar naquela casa, eu queria ficar naquela casa, eu tinha 10 para 11 anos, pelo menos para poder dormir, e dali em diante começou, a minha casa começou a ser na rua. Que nem um tio meu disse, né? A rua é teu lar. Aqui não tem lugar mais para ti. E eu fui para a rua, comecei a dormir embaixo dos porões das casas. E como se virava a questão de alimentação? Eu sei que o senhor tem uma ligação muito forte com o Café Avenida. Sim. E com as bancas também, né? Com as bancas. Com as bancas. Bom, o que eu fazia? Eu pedia. Eu vivia pedindo. Eu fui catador de papel aqui no Novo Hamburgo, eu catava papel com um saco de linhagem para vender e conseguir comer. Eu catava papel e vendia na fábrica de papelão que tinha aqui no Rincão. Eu, naquela época menor, podia doar sangue, eu doava sangue num posto que tinha atrás das bancas aqui, porque eles davam lanche, davam um copo de leite. Quer dizer, eu fiz de tudo para me alimentar. A pior coisa que tem no ser humano é passar fome. E eu passei muita fome. Tinha dias que eu misturava água com papelão para comer. Eu pegava maçã para vender, eu comia maçã. Eu pegava picolé para vender, eu comia picolé. Eu ia dormir no cemitério fugindo dos traficantes, né? E o meu ponto predileto era no Café Avenida. Por quê? Porque no Café Avenida iam os bacanas, iam também as pessoas simples. Os bacanas ficavam lá dentro e os que eram mais simples, né? As pessoas que tinham poder aquisitivo menor ficavam na parte de fora do Café Avenida. Muito interessante isso, né? Isso dá para escrever também um livro. Isso rende um fazer conteúdo. Um curta-metragem. Pra ser O Café Avenida. E
E chegou uma época que eu fui proibido de entrar no Café Avenida, porque eu incomodava eles. Eu saía daqui, eu ia para o bifão, parar na porta, né? Eu levava o pontapé para não ficar ali. Às vezes a cozinheira me dava um pedaço de carne pela janela que sobrava, eu ficava mastigando a manhã toda, né? Ficava com gosto de carne. Tem uma pessoa, Jorge, nós trazemos o depoimento dela agora. Ela ficou muito triste quando você foi impedido de entrar no prédio em que ela trabalhava, que você vendia balinha. Ela tem uma história bem interessante pra gente. Roda aí. Depoimento do que eu te conheci. E eu conheci o Jorge menino, devia ter uns 12 anos, vendendo balas. Ele chegava no escritório onde eu trabalhava, todo dia vendendo uma bala, não falava muito. Um dia ele chegou e disse assim, pode me ajudar, me dar algo para comer? Eu disse, cadê as balas? Ele disse, eu comi porque eu não tinha mais dinheiro, eu estava com fome. Ah, tu não pode comer, Jorge. Tu não pode comer o teu produto, o que tu trabalha, tu vive disso, Jorge. Eu fui dura com ele. Aí perguntei quanto custava aquelas balas, comprei 2 pacotes para ele e disse, Jorge, vou te fazer um cálculo. Tu vai amanhã, com a venda desses 2 pacotes, comprar 4 pacotes, vai comer e vai guardar ainda. Tá entendendo, Jorge? Porque tu não pode continuar vendendo bala a vida toda. Tu tem que vender carro, apartamentos, não sei. Mas se tu não guardar, tu não vai conseguir ser ninguém. Tá entendendo, Jorge? E se tu comer a bala, tu não me aparece mais aqui. O Jorge continuou vendendo balas e depois eu não vi mais ele. Mais tarde eu soube que não deixaram ele entrar no meu escritório. Bom, eu conheci o Jorge menino de rua, que não tinha dinheiro nem para comer. Anos depois eu encontro o Jorge, um vencedor. E mais que isso, gente, o que mais alegre, talvez eu tenha plantado nele aquela lição que eu dei para ele. Isso me deixa muito, muito feliz. Mas o que me deixa muito feliz é o que o Jorge faz hoje. Além de ser um vencedor, como profissional, ele ensina crianças a serem um Jorge vencedor, com seus livros e suas palestras. O meu coração transborda de alegria de saber o que o Jorge fez com a sua vida. Jorge, tudo de bom para ti, que Deus te abençoe sempre. Um beijo. Com a palavra, Jorge Martins. Esse é um depoimento, né? Muitas pessoas me conheceram, mas a Malu, ela teve um papel fundamental na minha vida também. Aí já foi uma época que eu estava em Porto Alegre, né? Mas houve uma história também da minha ida daqui, que eu fui levado até Porto Alegre. E de uma certa forma, ela é uma pessoa de tantas pessoas que me ajudaram. Mas ficou muito marcante isso aí para mim, porque eu não conhecia, eu não sabia onde é que estava mais a Malu. Eu fui encontrar a Malu depois, agora, há 5 anos atrás, 7 anos atrás, através de um amigo que disse, tem uma pessoa que tem uma agência de turismo, assim, e ela conheceu um menino de rua também, vamos tomar um café. E quando ela me encontrou, era eu, Jorge. Eles estavam falando do mesmo menino? Do mesmo menino. E ela comprava as balas. E aquele dinheiro que ela comprava as balas me ajudou, porque eu comprava mais bala. Ela me incentivou, ela foi um exemplo para mim. E ela contribuiu para o Jorge que é hoje, né? Tantas pessoas contribuíram para o Jorge que é hoje, e ela foi uma pessoa que contribuiu para o Jorge que é hoje. Agradeço muito a ela, Deus, né? Eu acho que abençoa nós dois, para nos encontrarmos depois de tantos anos, né? Tantos anos, e ter um exemplo deste, a gente gravar um exemplo deste como o da Malu, né? Quantas pessoas... Olha, existe encontro melhor, existe momento mais digno, mais divino, do que encontrar uma pessoa que tu ajudou e ajudou aquela pessoa a se transformar em alguém, né? Então, por isso que hoje eu questiono muitas pessoas, me questiono o que nós estamos fazendo na vida para melhorar a vida do outro, né? E uma das coisas que eu aprendi foi o seguinte, se não tiver mais aonde te agarre a tua fé. E foi o que aconteceu comigo, eu me agarrei à tua fé. Eu não costumo, né, a dizer que eu sou vítima, a me vitimizar, ao contrário, né, minhas palestras, o trabalho que eu faço, eu procuro trazer que eu sou um vitorioso.
Eu sou abençoado por Deus. Tudo que eu passei, né, serviu de exemplo. A dor serviu de exemplo, serviu de lição para mim, me tornar o homem que eu sou hoje. Então, muitos jovens, muitas crianças, muitos alunos perguntam para mim, professor, escritor, né, se tu não passasse o que tu passou, eu digo, se eu não passasse o que eu passei, eu não seria o homem que eu sou hoje. Exatamente. E se eu passei por tudo isso é porque eu tenho essa missão. Então eu me dei conta que eu tenho essa missão, né? Não só as pessoas que falam comigo, só até um ser de luz, tu tem essa missão, tu vieste com essa missão. E, num certo momento da minha vida, eu me dei conta, eu sou ator também, né? Eu estava gravando Enquanto a Noite Não Chega, de Josué Guimarães, lá no interior de São Gabriel, Suspiro, e me dei conta que eu não podia parar, né? Porque eu já tenho a minha vida estruturada, eu podia hoje parar, não fazer mais palestras, não escrever mais livros, mas nós estamos precisando de exemplos. Os jovens de hoje acham que a chuva, que por mais que chova, não vai chover em cima deles. E se por acaso chover, eles vão conseguir se esconder da chuva. E eu continuo pensando que se chover, a chuva vai me afetar, vai me molhar, sabe? Eu acredito que a chuva vai me molhar e vai cair em cima de mim. Então, essa credibilidade, essa fé que eu sempre tive, sabe? Esse preparo, eu não sei de onde eu ganhei esse dom, né? Porque eu não me tornei um homem revoltado, não me tornei um homem viciado, que eu tinha tudo para ser viciado, eu dormia em cemitério, eu passei tudo o que o ser humano pode passar, eu apanhei, eu sofri, né? Mas a dor serviu para isso, para ser esse homem que eu sou hoje, levar esperança para as pessoas, porque nós estamos tão carentes de exemplos, né? Hoje o jovem, ele não é criado, ele não é educado para passar problemas, para enfrentar problema. Ele é criado, ele é educado dentro parece de uma masmorra, dentro de uma caixa de vidro, né, que a felicidade é um direito, ele não tivesse que conquistar. Então, quando ele se depara com o primeiro problema na vida dele, ele se frustra, entra em depressão, ele não suporta, né? Isso eu trago nesse livro, Os Sentimentos, né, e no livro Transformação também. Vamos mostrar aqui. Que é aprender a passar dificuldade, aprender a lidar com as frustrações. E se vocês se derem conta, né, como que eu aprendi tudo isso? Da onde eu tirei tudo isso? Me despojar desses sentimentos? Não sei. Eu acredito muito em Deus, né? Acho que Deus me deu esse dom, me deu essa missão, né? Porque quando eu fui levado aqui de Novo Hamburgo, eu fui levado porque me prometeram que eu ia ter comida e ia ter trabalho em Porto Alegre. E quando eu cheguei em Porto Alegre, eu descobri, comecei a dormir na Praça da Alfândega, me lavar ali nos banheiros, e descobri que eu tinha sido levado para me prostituir. Então, tu vê, eu tive várias fases da minha vida que eu tive tudo para desistir. E o jovem hoje, ele desiste por tão pouco, né? Por tão pouco. E eu sirvo de exemplo para eles, porque eu já fiz quase 200 municípios no estado do Rio Grande do Sul, faço um trabalho hoje no Rio, São Paulo, Nordeste, fora do país, levando a minha trajetória. Então, se vocês, como vocês perceberam, Jorge também é ator. Eu não falei isso na introdução porque, como eu disse, ia ficar muito, muito extensa. Não é, Jorge? Antes, a Malu falou o seguinte no depoimento: Jorge, você não pode comer o seu produto, Jorge, você não pode comer a sua balinha. Eu acredito que não só a Malu, mas outras pessoas também te falaram, te deram algum sermão, não é, Jorge? E como você lidava com isso? Como se sentia, o que pensava nesse momento? Eu pensava no meu futuro, porque o meu futuro era uma incógnita, né? Estava na mão de Deus, eu entregava nas mãos de Deus, né? Porque eu acho que nós temos que ser submissos a Deus. Só sendo submisso a Deus, nós teremos dignidade da sua proteção, da sua bênção, né? E eu acho que eu sempre fui abençoado por Deus, porque eu sempre acreditei, desde pequeno eu tive, né? Eu tive essa fé e me agarrei nessa minha fé. Foi que me trouxe até aqui. Mas eu convivia mais com as pessoas de idade e procurava assimilar e ouvir, né? Porque um homem, ele pode ser simples, mas se ele não for dotado de humildade, de nada tem valia, sabe?
Então, a humildade é a suprema sabedoria. É o que constrói um homem por dentro. É o que faz ele ser útil na humanidade, né? E essa edificação toda, essa resiliência que eu tive, eu acho que foi Deus que me deu essa missão, que eu tenho essa missão, né? E que está cumprindo E não muito posso bem. parar mais, né? Não posso parar porque, como eu disse, né, tem lugares que eu chego aí, as crianças pedem para me esperar, querem me tocar, mulheres grávidas, né? Pessoas podem tocar em mim, eu posso tocar em ti. Recentemente eu dei uma palestra há 1 ano e meio atrás, em Torres, lá na UBA, mais de 1.500 pessoas, né? A minha assessora chegou para mim e disse: Jorge, eles querem tocar em ti, pode subir aqui no palco para tocar em ti. Será que esse personagem do livro realmente existe ou é só na ficção? Acredito que eles pensem desse jeito. Mas sabe que, apesar de eu ser ator, o personagem que eu escolhi foi o Jorge do livro, que foi exatamente para mim me identificar com as crianças, com os alunos, né? Me nivelar a idade deles e ter esse diálogo, me identificar. Foi a maneira que eu consegui, que eu achei para me comunicar com as crianças, com os jovens e com os adolescentes. E, na verdade, não só crianças e adolescentes, mas os adultos também se identificam, né, Jorge, com a tua história. Todos. Eu me identifico. Todos nós temos uma história. Todos nós. E se nós queremos saber quem é responsável por aquilo que nós queremos ser, paramos na frente do espelho. Ele nos vai dar a resposta. Somos nós mesmos responsáveis. Então, cada um de nós tem a nossa história. Se alguém escrever um livro parecido com o meu vai ser único. Vai ser a minha história. Foi eu que escrevi, né? Então, se as pessoas se derem conta disso, de que cada um tem uma história e de qual é a sua missão aqui, porque a maioria das pessoas não sabe de onde vem, o que está fazendo aqui e para onde vai. Nós estamos aqui no estágio de evolução. Nós estamos aqui para um aprendizado, né? E nós estamos aqui também resgatando. E se nós dermos conta disso, né? Porque tu vê, tudo que nós passamos do 0 aos 7 anos de idade vai impactar a nossa vida toda, o resto dos nossos dias, né? Então, é muito importante como esses problemas, né, e esses traumas vão impactar a vida toda na tua vida. É muito importante que tu olhe para dentro de si e olha, aqui tem dor, né? Vamos olhar para ela. Existe as 7 feridas, se eu não me engano, emocionais. 2 delas você passou, que é a do abandono e da rejeição. Já lidou com essas feridas, Jorge? Ou ainda sente a influência dessas feridas no cotidiano? Para mim chegar até aqui, eu tive que lidar com todas essas feridas, com todos esses traumas, me despojar de todos os sentimentos de ódio, de vingança, de rancor. O tanto que eu cuidei da minha mãe até ela faltar, né? Eu me prontifiquei a ajudar meu pai, depois que saiu do presídio, porque depois de muitos anos ele me viu na tela de uma TV e na capa de uma revista e disse: esse é meu filho Jorge. Quer dizer, ele tinha dito que eu não era filho dele, não queria saber de mim, que eu ia ser um bandido. Porque quando eu andava nas ruas aqui em Novo Hamburgo, numa época eu fui preso, né? O meu apelido era Múmia Paralítico, porque eu ganhava a roupa das pessoas. E eu ganhei um casaco de veludo e eu me protegia com aquele casaco de veludo. Chuva, frio, inverno, eu procurava um canto para dormir, né? Isso em que ano, mais ou menos, Jorge? Em 69, 70, 71. E eu procurava me... E todo mundo tinha uns trauseuntes que passavam ali e diziam: esse guri vai morrer aqui, vai, né? E faziam queixa na delegacia. Mas quando eu desconfiava de alguma coisa, eu desaparecia daqui. Eu ia para Rondônia, né? Eu ia para o bairro Primavera, eu ia para Hamburgo Velho, eu não parava. Até com medo da polícia, porque estávamos numa fase de transição ali do regime militar. Então, tu tinha 30 dias para trabalhar, aquelas coisas assim, né? Mas eu, quando morava com a minha avó, eu já ajudava a minha avó. Com 8 anos de idade, eu passava cola em salto de sapato para ganhar um dinheirinho e dar para minha avó. Vendia, entregava jornal, né? Eu sempre fiz alguma coisa, né? E
eu sempre procurei ser útil. Então, o que acontece? Numa determinada ocasião, tinha um casal que morava na delegacia e a esposa dele cuidava ali da delegacia. Hoje ele está vivo ainda, o Maçã, muita gente conhece, está morando no Imbé, e falou para a polícia, e ajudaram a me pegar. E quando eu vi, fui cercado ali e me levaram para a delegacia. E veja bem como eu tinha tudo para ser um revoltado, o maior bandido do mundo. Na delegacia eles não sabiam o que iam fazer comigo. Vamos chamar teu pai. Não, teu pai está preso. Era noitinha isso, chegou de noite, eles não sabiam o que iam fazer comigo. Disse, amanhã nós vamos buscar teu pai. Não, teu pai não está mais preso, teu pai está solto. Nós já ficamos sabendo que ele está solto. Mas não tinha onde me botar para dormir. O que acontece? Eles me botaram no porão, numa cela escura, para mim dormir com 12 anos de idade. Claro que eu não dormi. Eu pegava naquelas grades, ficava esperando alguém aparecer no escuro. E esse casal que estava ali, eles viram que me levaram para baixo, para a cela. No outro dia de manhã me tiraram dali, me deram pão, mandaram eu apanhar laranja, abacate, que tinha uns pés de ar ali, e fizeram de conta que não estavam me vendo, eu acho que para mim fugir. E eu fugi, eu consegui fugir. Daí comecei a voltar a andar pelas ruas de novo. Me pegaram de novo, me levaram para a delegacia. E naquela época, como era a assistência que o município dava aos moradores de rua? Pois é, foi bom tu abordares isso. O que acontece? Naquela época não tinha conselho tutelar, não tinha DECA, Delegacia da Criança, não tinha nada. Tu nem Albergue tinha? Aqui não tinha. Tinha pensão que tu tinha que pagar para dormir. Né? Então, e tinha muitas casas que eu tentava entrar, eles me jogavam pedras e tal, né? Me corriam de lá, achavam que eu queria roubar alguma coisa. E o que acontece? Daí, naquele dia, na segunda vez que me prenderam, conseguiram achar meu pai. E levaram meu pai para a delegacia. Me deram um lanche ali e tal, já me trataram melhor. E eu disse, não quero saber do meu pai. Meu pai é um homem violento, batia na minha mãe, ele vai bater em mim. Não, o teu pai vai vir aqui, ele está solto. E quando eu vi assim, num certo momento, eles entraram com meu pai sentou assim, eu do outro lado, o delegado no meio. O delegado olhou para ele e disse, o senhor conhece essa criança? Não, eu não sei quem é. É seu filho, diz o delegado. Não, isso não é meu filho. Isso vai ser um bandido, não vai prestar. Isso não vai valer nada. Isso não é seu filho e o senhor tem que levar para cuidar dele. Foi a pior notícia que eu recebi. Então imaginem, rejeitado, não tinha o apoio do pai e a figura masculina que tinha como referência, não tinha, né, Jorge? Uma figura masculina como referência, porque o pai... A mãe passou amor, passou carinho, passou afeto, né? E o pai é uma figura essencial no desenvolvimento da criança, né? Porque ele passa a segurança, né? Então eu não tive nada disso, eu não tive o amor da mãe, tive o carinho da avó, né? O amor da avó, que substituiu, mas eu não tive a segurança do pai. Eu tive que adquirir essa segurança através de mim. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já a gente volta com Jorge Martins e muitas histórias. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar.
noite, está no ar agora o programa Memórias. Estamos de volta com o programa Memórias e hoje nós homenageamos e mostramos a trajetória de Jorge Martins. Ele que é escritor, empresário, apresentador, comunicador, formado em neurociência, administração, ensino infantil, me ajuda, Jorge, transações imobiliárias, agora ele falou psicopedagogo, ator, como nós falamos antes. Então, eu preciso de um, como é que se diz? Que tem na TV? Script. Um script, que aqui nós não temos. Mas, por isso que tem mas um papel principalmente, aqui. né, um aprendiz diário da vida. Um aprendiz diário da vida. Falando em aprendiz diário da vida, Jorge, você tem uma facilidade em fazer amizades. Ao longo desse período foram muitas amizades. E além dessa facilidade de fazer novos amigos, ele também cultiva, né? Nós trazemos agora o depoimento de uma pessoa que é parceria demais, vamos dizer assim. Roda aí. Olá, falar dessa figura incrível que é Jorge Luiz Martins. Um ser iluminado, um ser que encanta, um ser que inspira, um irmão que o mundo me deu, que eu agradeço a Deus sempre por poder nos colocado nos caminhos convergentes, onde ele inspira, ele ajuda, ele sorri junto nas alegrias, ele chora junto nas tristezas, ele mais do que um amigo, um irmão, é um ser de luz, que ilumina o caminho de muitas e muitas pessoas. Eu, minha esposa, minhas irmãs, minha mãezinha que amava também ele, minhas filhas que falam tio Jorge, todos se inspiram pela trajetória dele, pelo ser humano que ele é. Então, é um prazer poder compartilhar qualquer coisa que fale desse ser iluminado, que é meu grande amigo, irmão, Jorge Luiz Martins. Um homem que veio à Terra para transformar, para inspirar, para propagar o amor. Nossa, eu tenho esse dom de aproximar as pessoas e de aproximar pessoas também, né? Principalmente pessoas que estão com problema de relacionamento, né? Pessoas jovens que têm problema de relacionamento com o pai, que não falam mais com o pai, com a mãe. Enfim, eu tenho esse poder e esse dom de aproximar as pessoas, né? De procurar aproximar e nunca afastar, nunca separar, sempre unir. E eu também tenho essa facilidade hoje de me comunicar. Veja bem, eu era tão envergonhado, eu tinha tanta vergonha de falar, eu me escondia das pessoas e me tornei esse homem que sou hoje. Palestrante ainda. Eu digo que hoje eu dou tanta risada porque eu já chorei demais, né? E o Fernando é um irmão da vida que eu adquiri, né? Ele me procurou numa ocasião, eu não sei o que ele estava precisando, e eu o atendi, né? Eu nunca deixo ninguém sem respostas e estou sempre me prontificando, né, a ajudar as pessoas e no que elas precisarem, né? Ser sempre útil para as pessoas. E foi um irmão que eu adquiri, o Fernando, sabe? Uma pessoa que nós nos damos até hoje. Nós temos quase diariamente o nosso café filosófico, que falamos sobre a vida, né? E algum problema que surge no dia a dia, ele vem comentar comigo. E assim são centenas de pessoas. Mas o Fernando, tanto como a Malu, tem lugar especial no meu coração e Deus me colocou eles na minha trajetória e no meu caminho. Sabe, eu percebo que a vida, né, ela tem riscos. E a ignorância, ela é uma bênção. Ou seja, se eu soubesse dos riscos do mundo, talvez eu não o faria. Falando em relação, Jorge, como eram os olhares das pessoas na época em que você morava na rua? Sentia algum preconceito? Sim, até hoje, né? Mudou hoje... naquela época, mudou para agora, analisando os moradores de rua daquela época e para agora? Agora é o seguinte, assim, tu vê que ninguém deixa de dar alguma coisa, né?
tu encontra, mas é muita hipocrisia. Né? A sociedade, tanto o poder público como a sociedade, né, tinha que administrar melhor isso aí e fazer a sua parte. Por exemplo, tu para na rua para dar R$1, R$2, R$5 por um morador de rua, um pedinte na esquina, para se ver livre dele, não para ajudar. Para se ver livre dele. E isso não é o correto. Dar não é ajudar. Tu tem que dar dignidade para as pessoas. Tem que fazer com que elas próprias se valorizem, que elas mereçam aquilo que elas estão ganhando. Muitas vezes as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas não querem o que você tem. Não querem uma comida, não querem uma roupa, né? Não querem um bem, elas querem aquilo que você é. Esse trechinho eu vou cortar e vou colocar na minha rede social, porque é um trecho que todas as pessoas precisam assistir, porque tem muita falta de conhecimento nesse ponto, né, Jorge? Muita falta de conhecimento. Com essa pandemia, eu até achei que o mundo ia melhorar, que as pessoas iam ficar mais flexíveis, né? Iam se espiritualizar mais, né? Não ser tão materialista. Mas, infelizmente, eu digo que muitas pessoas hoje têm medo de morrer não para perder a vida, mas perder o que tem. Ficam muito ligadas aí. E nós vivemos num mundo que o mais importante é o ter e não o ser. Infelizmente, nós vamos partir com as mãos vazias. O que nós vamos deixar nesse mundo vai ser aquilo que nós fizemos de bem, aquilo que nós procuramos ajudar as pessoas, sabe? A contribuir com a humanidade, menos sofrimento, menos fome, né? Mais solidariedade. O que vai ficar aqui vai ser a lição que vai ficar na memória das pessoas, porque a memória fica. Exatamente. Jorge, depois de sair da rua, você foi morar com alguém? Como é que foi a sua saída? Primeiro vamos falar da ida a Porto Alegre. Sim. E depois da saída da rua. Como é que foi a saída a Porto Alegre? A saída tinha um cidadão que às vezes parava aqui na praça, em frente ao Café Avenida, e às vezes ele pagava um pão com manteiga para mim. Mas eu já era proibido de entrar no Café Avenida. Só que quando chegavam os bacanas ali, tinha o Ari, que trabalhava com o Dr. Brema, outros ali chegavam, né? Disse, não, o múmia paralítica vai entrar, vai comer o pão com manteiga e depois ele vai embora. Daí eles deixavam eu entrar, porque o meu apelido era múmia paralítica, porque eu andava com esse casaco de veludo para me proteger e caminhava assim, todo rígido, né? E aí esse homem que aparecia às vezes ali, que me pagava um pão com manteiga, ali nas bancas, por ali, porque muitas vezes eu pedia nas bancas, eles faziam umas vitaminas, né? Eles olhavam para mim e botavam fora o resto. Outros davam para mim o resto da vitamina, né? Mas o mundo é assim, o mundo é cruel. O mundo não é muito bonzinho para ti, não, né? Tu tem que fazer por merecer. E daí o que acontece? Ele se aproximou de mim num dia que eu tinha ido embora da casa do meu pai, porque o meu pai, naquele dia que a polícia obrigou ele a me levar, ele me levou. E eu fiquei 3 meses apanhando dele. Todas as noites que ele chegava, ele bebia e saía me procurar para me bater com cinta, com fivela, com um pedaço de madeira. O que ele tinha, ele me batia. E eu não aguentei mais. Ele botava eu dormir no chão, dizia que não tinha comida para mim. Um dia eu fui comer uma sopa, queria repetir, e ele me deu um tapa nos lábios que não tinha comida para vagabundo. Imagina, eu tinha 12 anos e meio de idade. E daí eu disse, eu vou embora, o senhor vai ver quem é você. Tu vai ser um bandido e tal. E naquela noite eu abri uma porta que tinha uma tramelinha, com uma camisetinha, uma sacolinha, subi um aclive que tinha e disse, nunca mais eu vou voltar. E nunca mais voltei. E ele deu graças a Deus que eu fui embora aquela hora, né? Da casa dele, com a outra mulher que ele tinha. E eu fui para Porto Alegre. Daí foi quando esse cidadão eu encontrei no centro, aqui no centro, eu não tinha mais o que fazer. Ele disse, eu vou pagar um pão com manteiga e tu não quer ir para Porto Alegre? Tu vai ter trabalho e comida lá. Eu digo, eu quero. Daí ele me levou de ônibus para Porto Alegre e me largou na rodoviária. Eu fiquei ali um dia, ele disse, eu já venho, ele não voltou. Eu posei 1 ou 2 dias ali, ele me encontrou de novo na rodoviária e me levou para a Praça da Alfândega. Quando eu vi, ele estava me oferecendo. Ele tinha me levado para me prostituir. Aí começou uma nova etapa em Porto Alegre. Jorge, antes de você falar essa nova etapa em Porto Alegre, nós exibimos agora 2 depoimentos. Roda aí.
Olá pessoal, aqui é Paulo Moicano e hoje eu não vim falar de sapato, eu vim falar de uma pessoa que realmente assim tem um carinho muito grande, porque acompanhei um pouco a trajetória dele, que é do Jorge, tá? O Jorge, ele foi um menino de rua que a gente conheceu ali no centro de Novo Hamburgo e ele passou assim a estar junto com a gente, sabe, fazia um favor que a gente pedia, vai no meu carro buscar aquilo. E a gente sentia que o Jorge, assim, também, né, não tinha onde morar, sabe? E estava até passando fome. E aí a gente pagava um sanduíche para ele. Engraçado que ele não pedia, sabe? Ele ficava olhando, assim, a gente sentia que ele precisava se alimentar. Então a gente fazia vaquinha e pagava sanduíche, pagava almoço para ele. E muito assim, às vezes no verão a gente jogava futebol para fora, sabe? E ele nos acompanhava, ele queria estar sempre junto. Houve um fato assim, muito engraçado, que nós estávamos num Fuca e botamos 3 na frente e ele sentou no meio, né? Ele sentou no meio e aquilo ficou assim, apertando a perna dele, mas não falou nada. Quando a gente chegou no local, ele foi descer do carro e caiu. A perna dele ficou completamente dormente, sabe? Ele não conseguiu pisar, quando ele pisou ele caiu. Isso foi um fato que eu lembro. Mas o Jorge, assim, se notava, assim, já mesmo conhecendo ele muito pouco, que ele era um menino. Olá, Jorge, tudo bem? Cassiano, da Rádio Ativa de Portão. Tive o privilégio de conhecer você em uma entrevista que você deu aqui há algum tempo atrás para o Alexandre e para a Patrícia no programa Bastidores da Rádio Ativa. E tive o privilégio de ler todo o teu livro, né? Meu Nome é Jorge, leitura emocionante, uma história de vida sensacional, história de superação, de foco, de determinação, depois aí de todos os percalços, depois de todas as rasteiras que a vida acaba dando, né? Você se manteve firme e fiel ao seu propósito. Você com certeza é um exemplo de vida a ser seguido por muitas pessoas. Aquele abraço, muito obrigado por você ser a pessoa que você é, por ser esse exemplo, essa pessoa maravilhosa aí. Tudo de bom, beijo no teu coração, e levo um abraço aí de toda a equipe da Rádio Ativa de Portão. Eu conheci o Jorge Luiz Martins na Feira do Livro de 2012. Logo de cara tivemos uma afinidade muito grande, desde então nos tornamos grandes amigos. Nós temos uma história de vida um pouco semelhante, com bastante superação, bastante trabalho, bastante batalhas. E eu acompanho o Jorge nessa trajetória de sucesso dele agora. O Jorge é um grande escritor, um grande empresário. Superou realmente todas as dificuldades que ele teve na sua infância. Acompanho sempre a tua trajetória, Jorge, tenho muito orgulho de ser tua amiga, espero que ele sempre tenha muito sucesso em todos os teus projetos. Um abração. Meu querido amigo Jorge, foi com muita satisfação que eu aceitei o convite em participar com um pequeno depoimento no teu programa Memórias. O que dizer de você, Jorge Martins? Um homem de muita presença, de muita garra e que sempre lutou para vencer todos os percalços que a vida lhe impôs. E do menino, meu nome é Jorge, surgiu esse homem, bastante valente, bastante decidido e sempre querendo alcançar novos objetivos, novos horizontes. Para isso, a gente pode dizer, é um homem guerreiro. Também tenho muito prazer em te ter conosco no nosso grupo da Academia Literária, onde tu és um membro integrante e atuante. E depois, além disso tudo, nessa tua trajetória e nas tuas conquistas, te dar os parabéns por uma das últimas que tu conseguiste como conselheiro do nosso Conselho Estadual de Cultura.
Meu querido, meu abraço, meu carinho e que continues assim, um homem forte, um homem do seu tempo. Um beijo. É uma honra estar falando dessa pessoa, mas principalmente uma grande responsabilidade, pois aquele que, para sobreviver, após nascer prematuro, com seus 7 meses, foi preservado numa caixinha de sapatos com algodão, podia vir ao mundo para ser mais um resmungão. Mas não, o que ele fez, algo que eu também faço, aprendi a transformar o problema em solução. E foi uma grande honra ter entrevistado essa pessoa que eu estou falando, uma grande responsabilidade, como eu disse, a gente falar sobre coisas boas e deixar um legado. Então, se eu estivesse fazendo agora o programa ao vivo, Bastidores, no qual eu entrevistei, eu ia dizer, eu sou Alexandre Bavoso, e você? Ele ia dizer, meu nome é Jorge. Então, uma singela homenagem para você, meu querido. Eu gostaria que você soubesse que todo mundo te admira por tudo que você fez e ainda faz por todos nós. Um forte abraço, sucesso! Nós exibimos todos os depoimentos juntos porque nós temos apenas 1 hora de programa. Então, para não extrapolar muito tempo, nós exibimos todos juntos. Gostaria muito de falar como Jorge Martins deu a volta por cima, como foi atrás de estudo de faculdade, mas infelizmente não deu tempo, né, Jorge? Vamos combinar de fazer a parte 2, programa Memórias com Jorge Martins. E aí a gente conta como Jorge Martins deu a volta por cima. Jorge, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. E seja sempre muito bem-vindo. Para mim foi uma honra poder mostrar ao público essa história e com certeza motivá-los ainda mais e inspirá-los. Eu digo que a gente não tem problema, a gente tem obstáculos, né? Problema é doença. Mas se eu ficasse aqui meses te dando essa entrevista, eu não retribuiria esse teu carinho e esse carinho do telespectador que vai assistir um pouco dessa nossa entrevista. Não crie seus filhos para ser rico, crie seus filhos para ser feliz. Um beijo no coração de todos. E o programa Memórias encerra aqui. Muito obrigada por nos acompanhar até este momento. E semana que vem a gente volta com mais histórias e mais depoimentos. Tchau, tchau. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias.